Olá, meu público maravilhoso, aqui novamente com a gente, que ela não nos abandona, Denise Fontes, e hoje ela veio falar de um papo muito interessante. Gente, tudo bem, Dê? Oi, querida, tudo bem? Muito obrigada de novo pelo Eu que agradeço. convite, né, por falar de coisas tão importantes e dividir um pouquinho, né, de conhecimento, de opinião, enfim, com quem está vendo a gente. Perfeito. O que você temos para nós hoje? Então, hoje eu pensei em a gente continuar aquele assunto gostoso que a gente falou sobre envelhecimento. Nossa, Parte 2. Parte 2, que todo mundo me pediu. Então, tá ela aqui, gente, para falar disso. Então, num primeiro momento, no parte 1, nós falamos sobre dicas práticas, sobre situações de vida que a gente, comportamentos, enfim, que a gente pode melhorar, né, para o envelhecimento. Que envelhecer, se tudo der certo, né, todos nós vamos. Sim. Né? Então, a gente trilhar esse caminho de uma forma saudável, de uma forma leve, a gente pode fazer isso. Se a gente puder fazer mais, né? E mais leve também, né? Exatamente. E aí você falou até uma coisa muito certa, né? Com o avanço da tecnologia, da medicina, tudo isso, hoje a gente tem uma longevidade muito maior. Então, se a gente tem mais tempo, né, na teoria a gente tem mais tempo, por que não tomar esse tempo, né, tornar esse tempo com muito mais qualidade, né? Já que a gente ganhou a quantidade, a gente vem né, construindo, a gente vem ganhando essa qualidade, a gente pode aí ter mais qualidade de vida, né? Perfeito. E da outra vez nós falamos sobre dicas de alimentação, sobre exercício para o cérebro, meditação e tal. E hoje eu trouxe uma outra abordagem que seria o comportamento da gente. Como que a gente pode construir, né, um envelhecimento bacana. Então, eu queria falar sobre as nossas crenças, por exemplo. Nós temos algumas crenças, nós somos muito apegados a algumas crenças, alguns comportamentos, algumas coisas que são um desserviço, que não ajudam a construir um envelhecimento saudável. Por exemplo, né, a gente vê muito os pais dizerem: eu quero que o meu filho seja feliz. Mas, muitas vezes, os pais criam uma codependência dos filhos. O que seria isso? Uma dependência da dependência deles. E não criam os filhos para a vida. Aquilo é só no discurso. Mas, na realidade, ele cria um filho dependente. Então, quando você se tornar mais velho, quando você se tornar, na teoria, mais independente, você tem ainda alguém completamente dependente de você. Então, isso a gente tem um discurso que muitas vezes não é compatível com o comportamento da gente. Então, a gente preparando esse filho para ser independente, para ter a vida dele, né, para você ir conquistando a sua liberdade. Então, isso talvez seja um comportamento que a gente nem percebe, que a gente não se dá conta. Querer, né? E aí o amor faz, o excesso do amor faz você errar. E a gente fica criando aqueles filhos dependentes, de repente você está com 70, 80 anos com um filho morando dentro de casa, totalmente dependente de você, né? Então, o que você construiu ao longo desse tempo, né, a respeito da sua liberdade? Qual foi o caminho que você trilhou a respeito da sua liberdade? E nós temos outros fatores, a igreja, os dogmas da igreja, que ao invés de te dar liberdade com a maturidade, não, ele te traz regras, ele te traz, você é um velho, você não pode isso, você não pode aquilo, não vai em tal lugar, não frequenta tais lugares. Eu não estou dizendo de espiritualidade. Espiritualidade é fundamental na vida da gente, do primeiro ao último dia da gente. Mas, às vezes, a gente fica ali também muito apegado, muito a rótulos, preso. Né? Isso, a dogmas, a leis, a não pode vestir, não pode fazer, não pode. A gente vai envelhecendo, a gente vai conquistando liberdade. Para ser leve. Para ser leve, exatamente, para ser leve, né? Então, a ideia é que, a partir de um determinado ponto da sua vida, você consiga construir uma vida nova. Né, que você consiga construir uma história nova e uma história de liberdade. E já assim, nós vivemos tanto, né, dentro de regras, de ser uma boa mãe, de uma boa filha. Chega uma certa idade que a gente quer viver, né? Construir uma história nova. Isso, agora deixa eu voar, deixa eu ser borboleta, então você pode.
né? Construir uma história nova. Né? A sua, né? Exatamente. Se você, nossa, interessante essa abordagem. Olha, presta atenção. Nós temos a nossa infância, a puberdade, depois nós temos que se colocar dentro de um rótulo, porque nós temos que trabalhar, estudar. Sim. Depois você casa, você perde isso, constrói-se a família, depois criou-se tudo. E aí? Aí você volta para você. Aí você volta para você. E aí, assim, na teoria, você já cumpriu aquela coisa cultural, aquela vida, né, aquela coisa cultural, sim, de histórias, de vida e tal. Você já cumpriu com todos os seus, sim, papéis. Papel de filho, papel de mãe, sim, papel de educador, de profissional. Então, teoricamente, você tem a liberdade de escolher. E aí você pode escolher fazer um esporte diferente, você pode fazer viagens, você pode tudo. E eu acho que o grande barato do envelhecer, que sim, eu acho que envelhecer é uma arte, talvez seja isso, a liberdade de você escrever uma história nova. Então, e o que a gente percebe, as pessoas fazendo ao contrário. Né? As pessoas se limitando, não, eu sou velha, eu não faço isso, eu não tenho mais idade para aquilo. Vaidade. Não tenho mais sonhos. Eu já fiz de tudo. Quem disse? Isso. Se você está respirando, você pode tudo. Vaidade é uma coisa, sim, que, né, porque não posso mais me vestir assim, ou me vestir assado. Quem falou? Quantas mulheres com mais de 60 estão lindas? Homens lindos que estão aí na mídia, né? Os tiozão sarado, as tiazonas. Isso é maravilhoso, isso é qualidade de vida, gente. Né? Você olhar para frente do espelho e dizer, eu tenho uma história, né? Eu fiz uma história e hoje eu me sinto bem com tudo aquilo que eu trouxe. Me Perfeito. Sinto bem fisicamente, me sinto bem emocionalmente com tudo que eu trouxe, com tudo que eu vivi. E tudo é possível. Pois é, sem dúvida nenhuma. Só que tem que ter talvez uma coisa muito importante, né? Que é, ao invés da gente buscar a jovialidade, a gente buscar a vitalidade. Olha a dica aí. Deu para entender? A jovialidade, a gente não volta para trás, mas a vitalidade, que é a vontade de viver, a vontade de escrever uma história nova, a vontade de fazer coisas novas, isso a gente pode. Isso é possível. O tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Né? E eu diria uma dica assim, muito valiosa, Cida, que eu acho que também pode ser muito importante nesse processo, né, nessa fase da idade, que é o humor. Né? Então, é muito gostoso você chegar numa certa idade e contar suas histórias com humor. Rir de você. Trazer toda a sua história, toda a sua bagagem, que é inegável, que você viveu, a sua experiência, o que te trouxe até ali, mas com leveza e com humor. E rir de você, e rir das histórias. E não se colocar no lugar da vítima, da sofredora, das histórias tristes e doloridas que passaram. Todo mundo teve momentos tristes e de sofrimento. Gente, ela está pegando em alguma ferida, porque isso é muito importante. Nossa, você me emocionou agora. Desculpa aí te interromper, mas é verdade. Todos nós temos dificuldades, temos problemas, todos nós temos. Mas como lidar com essa dor? Porque eu entendo assim que a dor é igual a uma fogueira. Se você ficar alimentando ali, realmente isso vai acontecer. Também a alegria é como uma fogueira. Então, o que a gente tem que alimentar? Então, a tristeza te envelhece, a alegria te rejuvenesce. E a alegria faz você enxergar até a sua dor de forma diferente. Exatamente. Ter a vitalidade, ter a vontade de viver. Né? E aí é muito legal quando as pessoas... Né, a gente chega lá na frente, lá bem na frente, e alguém disser assim, vou convidar a Cida para aquela festa. Ela é velhinha, mas ela é tão divertida, ela é tão legal. Vou convidar a Denise para ir na nossa festa, porque ela anima, ela é tão divertida, ela é tão animada. Então, é isso que a gente quer ser uma boa companhia, independente da idade. E nós vamos ser, viu, essas velhinhas certeza. Assim, viu, gente? Então, vem com a gente, porque a vida é leve. Isso mesmo. Dá mais uma dica aí, seus contatos, amiga, porque senão esse assunto rende muito, porque está gostoso. Eu acho que a gente tem que seduzir a vida a todo momento.
seduzir com a inteligência, seduzir com a sua história de vida, seduzir com a sua aparência, com a sua vitalidade. Então, eu acho que a gente tem que ter esta vontade. Isso não é uma escolha, isso a gente precisa. Ai, Né? e Deus deu essa encarnação, por que não fazer dela linda, maravilhosa? É o mínimo. A vida é um palco. Então, que você termina aqui a sua trajetória com um lindo final feliz, com um sorriso. É isso. Então, gente, fica aqui mais uma dica com Denise Fontes, essa pessoa maravilhosa, que ela vai voltar com certeza. E voltamos já já com o programa Cida Maria Fica a Dica.